Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Eu quero saudar você que está de forma online, aí através do Facebook. E logo depois nós vamos estar lançando o mesmo vídeo no YouTube, que você pode nos acompanhar lá no YouTube. Eu quero saudar você com a graça, com a paz, com a misericórdia e com o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado nos nossos corações. Amém. Tenhamos um domingo de vitória, tenhamos um domingo de paz, tenhamos um domingo de alegria. Amém. É o que eu quero desejar para você que está aí através das redes sociais. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, Igreja Evangélica Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. A Igreja Cristo Vive, aqui na Costa Verde, é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Venha estar conosco, venha nos fazer uma visita, venha conhecer essa família que está aqui na Costa Verde. Amém. Para poder fazer parte dessa nossa família Amém. Abençoada, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Tema da nossa mensagem nessa manhã: uma vida separada. Tema da nossa mensagem: uma vida separada. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Pai querido e amado, nós te louvamos por essa palavra que será ministrada. Com certeza, Pai, ela surtirá os efeitos que por ti já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Por tudo nós te louvamos, por tudo nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Amém. E amém. Meus amados irmãos, povo abençoado, separado, eleito do Senhor, a nossa convicção na palavra do Senhor jamais, preste atenção nisso, jamais deve ser abalada. E por que eu digo isso? Porque existe muitas formas de tentar abalar a tua convicção no Senhor, né? Tem aí as doutrinas erradas, das vãs sutilezas, né? Os falsos mestres, e eles estão por aí dia após dia fazendo e acontecendo. Mas nós devemos nos manter firmes, e a nossa convicção no Senhor, ela jamais deve ser abalada. E por isso o apóstolo Paulo orienta aí os hebreus, e essa orientação serve também para nós, que nos apeguemos com mais firmeza. Está aí no versículo, né? Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Se você faz já, você pode dizer assim: mas pastor, eu já faço muito, faça mais um pouco. Fique mais firmado na palavra do Senhor, né? Então, por quê? O apóstolo está orientando: nos apeguemos com mais firmeza. Quanto mais firme você estiver, quanto mais firme você estiver alicerçado à rocha, muito mais difícil será você ser abalado com as doutrinas que aparecem, com as notícias que chegam, né? Porque também não são só as doutrinas, muitas das vezes as notícias que chegam, os problemas da vida que vêm. Você está bem, daqui a pouco vem uma enfermidade, você está bem, daqui a pouco vem um problema financeiro, você está bem, daqui a pouco vem um problema na família. E se você não tiver alicerçado, se você se deixar abalar, e aí automaticamente também já mexe em toda a área da sua vida, inclusive na área de estar firmado na palavra do Senhor. Você já começa a questionar. Tem muita gente que começa a questionar: ah, mas por que Deus está deixando acontecer isso comigo? É muito fácil. É só você lembrar do que aconteceu com o próprio Filho dele, Jesus, nessa terra. Ele veio, ele era santo, ele não tinha pecado nenhum, e aí ele passou tudo aquilo que ele passou por mim e por você. Aí você pode dizer: ah, mas ele já passou. Sim, mas ele também disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Fique firme na palavra. Não se deixe abalar. Não se deixe abalar.
Então, amado, também tem outra coisa. Ele diz o quê? Nos apeguemos com mais firmeza e nos apegarmos ao quê? Às verdades ouvidas. Então, você esteja sempre atento nas verdades. Se você lembrar, o profeta lá atrás falou: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então confira, tenha o salutar hábito de conferir coisas espirituais com espirituais. Você ouviu a palavra, vá lá, pesquise na Bíblia, veja se está certo, firme-se na palavra cada vez mais. Existe por aí muitas vãs filosofias que querem nos afastar da vontade do Senhor. Verdade. Ela vem com as suas vãs sutilezas, né? Com aquele papinho mole, das facilidades. Mas se você conhece a palavra, se você está firmado na palavra, você não se deixa levar por essas vãs sutilezas. Porque no nosso processo de santificação, nós não podemos dar ouvidos às palavras contrárias. Nós estamos num processo de santificação, dia após dia. Então nós não podemos dar ouvido às palavras contrárias. Porque você precisa entender que nós, como seres humanos, temos o desejo de muitas vezes tocar. Então, mas a nossa fé, ela não é palpável. A nossa fé é uma fé espiritual. É uma fé que você determina e toma posse. É aquela fé que diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam. É quando você crê, você tem a certeza: eu estou curado, eu estou salvo. Então você tem essa certeza. E essa certeza é que te mantém de pé. Se você deixar abalar, daqui a pouco vem um falar: não, mas olha, ali tem ali uma fitinha, ali tem ali um feijãozinho, ali tem uma água, tem uma... E você vai, são vãs sutilezas que querem te desviar da palavra do Senhor. Porque tira o teu foco do Senhor. Você tem que ter fé em Jesus. Você tem que crer na palavra do Senhor. Saber que Ele deu a vida dele para que hoje você tenha vida e abundância. Nós devemos estar dia após dia unidos a Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então não é a fé naquilo que você pode tocar. Não é a fé, senão nós voltamos, se for assim, nós voltamos lá atrás, quando você entrava na casa das pessoas e tinha lá uma espiga de milho pendurada atrás da porta. Lá no cantinho da porta tinha aquele negócio de olho de boi dentro de uma água, um pouquinho de sal não sei aonde. Acaba virando um espiritismo evangélico, essa é a verdade. Porque a palavra está dizendo aí o quê? No versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A nossa fé é no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então você precisa ter essa consciência, né? É só você olhar para a cruz do Calvário. Aquele santo, puro, sem mancha, sem mácula, deu a vida dele, derramou o sangue dele, e através do sangue dele, ele assinou a sua salvação. Amém. Você está salvo, teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e ele te comprou a preço de sangue. Você precisa crer nisso. Então você não precisa ter outras coisas, né? Amuletos. Você não precisa disso. Você já tem o Senhor Jesus. E Ele agora habita em você. Amém. Porque você é templo do Espírito Santo. Quando nos unimos a Cristo, nascemos para uma nova vida. Romanos capítulo 6. Vamos até lá. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 10. Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados com Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Então é assim que nós temos que andar, em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, da mesma forma que ele morreu para o pecado e ela agora não tem domínio sobre ele, também não tem domínio sobre nós, porque Cristo vive agora em nós, né? Agora Cristo habita em nós. Então, amados, em Romanos capítulo 7, no versículo 5 e o versículo 6, logo vai na página do lado, diz assim: porquanto, quando vivíamos segundo a carne, lá no passado, paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. O pecado, ele leva à morte. E aí o versículo 6 diz assim: agora, porém, isso é importante, agora, porém, libertados da lei, estamos livres da lei. Hoje nós vivemos a graça de Deus, o pacto de maior e superior promessa. Então, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Então agora nós servimos a Deus em espírito, e não na caducidade da lei. Amém, glórias a Deus. Aleluia. No nosso processo de santificação, nós devemos cuidar para não entrarmos no pecado. Porque, vamos ser sinceros, o pecado atrai. Parece uma coisa, né? O erro atrai. Assim, é como eu digo sempre: você pegar uma caixa de maçã boa e colocar uma maçã podre ali no meio, ela não vai ficar boa, mas ela vai apodrecer as outras. É a mesma coisa. É quando você está na igreja, e de repente você sai e agora o mundo começa e você vai quando vê, você está cada vez mais afastado. O pecado, ele atrai. Né? Então, mas no nosso processo de santificação, nós não podemos deixar esse pecado no trás. Então, nós temos que cuidar para não entrarmos no pecado. Romanos capítulo 6, no versículo 13, diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Então, não é só, é os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então você tem que oferecer o teu membro como instrumento de justiça. E aí no versículo 21 diz assim: naquele tempo, 6:21, naquele tempo, que resultado colhestes? O que você colheu no tempo que você viveu lá no mundo? Nada. Nada. Você não colheu nada. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, quando você lembra lá do passado, aí você muitas vezes se envergonha: como eu fiz isso? Meu Deus, como é que eu agi dessa forma? Como eu fazia isso? Né? Olha que vergonha. Eu às vezes vejo as pessoas fumando e aquele cheiro horrível, eu fico pensando: como eu era inconsequente.
Porque às vezes fumava até dentro do ônibus, não tinha lei, não era proibido. Aí você como incomodava os outros. Aí assim, lá no fundo dá uma vergonha. Eu fui errado. Então, o que acontece? Mas quando você vive a palavra do Senhor, nada te envergonha. Pelo contrário, te traz alegria. Saber que você é instrumento da palavra do Senhor para levar a palavra dele àqueles que ainda não conhecem. E por incrível que pareça, tem gente que sente vergonha, né? Tem gente que sente vergonha de pregar o Evangelho. Tem gente que sente vergonha de dizer que é Evangelho. Por quê? Ah, mas é assim, tem um montão de coisa que fala. E aí, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, vamos um pouquinho à frente. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. E aí você continua, né? 20 em diante. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, preste atenção, se você pratica tudo isso aqui, a resposta está embaixo, você não vai herdar o reino de Deus. Aí você vai, confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e agora você passa a viver em novidade de vida. Aí você recebe o Espírito Santo agora em você. E aí a partir do 22 diz, mas o fruto do Espírito é esse novo tempo que você está vivendo, né? Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nada, ninguém. Se você andar certo, ninguém vai te julgar. Se você anda certo, ninguém vai se levantar contra você. Você está andando certo. Então ande certo. Nós devemos sentir na nossa vida anseio por nossa santificação. Você está no processo de santificação e você sempre tem que sentir anseio, dar dia após dia esse processo de santificação e crescendo dentro de você, fazendo morada para que você possa viver um novo tempo, né? Gálatas capítulo 6, do versículo 3. Perdão, não é Gálatas não. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 10, diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, não dê motivo de coisa alguma. Não dê motivo. Perceba o que vai fazer para que você não dê motivo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, no amor não fingido, né? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas ou quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, há muitos nada tendo, mas possuindo tudo. O importante é que nós possuímos tudo porque temos o Senhor em nós. Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos faz crescer cada dia mais. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Amém. E a palavra de Deus diz que aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Amém. Então faça a sua parte. Ande corretamente.
para que ninguém venha levantar nada, nenhum falso contra você. E como eu digo sempre, se alguém falar mal de você, inventar alguma mentira de você, mentiroso é ele, não é você. Então ande certo. E o mentiroso é ele, o problema é dele. Quem falar mal de você, está mentindo, você está correto, o Senhor é a tua justiça. É ele que vai lutar a seu favor. No 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor ao Senhor. Não é ter medo do Senhor, é ter respeito. O temor é respeito. É o que eu digo sempre, é quando você olha para o Calvário e você diz, poxa, eu não merecia o que ele fez por mim. E agora é uma questão de gratidão você andar com a sua vida correta. É uma questão de temor, de respeito, de honra àquele que deu a vida por você. Então, você não está fazendo nada por obrigação, você está fazendo por gratidão. Porque eu posso dizer uma coisa, ninguém dá a vida pelo outro, só Jesus. Só Jesus. Precisamos com isso fazer o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 19. Deixar o passado do mundo. Precisamos deixar o passado do mundo. Precisamos trazer a memória que pode nos dar esperança. Tem gente que tem prazer em contar. Eu era isso, eu era aquilo. Passa 2 horas contando tudo de errado que já fez. Aí depois diz assim, mas agora que eu conheci a Jesus, agora eu vivo no outro tempo. Aleluia, amém, acaba tudo. Aí, e o que Deus está fazendo na vida agora? E as coisas boas, não vai falar? Só vai ficar... 1 Pedro. Só passado? Já diz o ditado, quem vive de passado é museu. E está acabando, quase não se ouve falar de museu por aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 19, diz assim: Como filhos da obediência, então nós agora somos filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Naquele tempo nós éramos ignorantes, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém, é verdade. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então você não foi resgatado porque um dia foram lá e compraram você com uma pepita de ouro. Não. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo. Agora, sabedor disso, esteja você atento à sua caminhada. Você não pode deixar 1 minuto de estar atento. Você tem que estar sempre prestando atenção, sempre atento na sua caminhada. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. Amém? Então estejamos sempre atentos, olhando sempre com atenção. Dirija olhando para frente, nunca olhando só no retrovisor que você vai bater. Portanto, a sua vida olhe para frente. Esquece o retrovisor, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam. 26 a 27 diz assim: Assim corro também eu, não sem meta,
assim luto, não como desferindo golpes no ar, golpes vazios, né? Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É muito feio, é horrível, quando você conhece pessoas que carregam o título de pastor, de bispo, lá o que seja, e tem a vida desqualificada. Que exemplo é esse? Que exemplo, né? Normalmente as pessoas dizem assim, e é pastor, e é crente, né? Ah, eu falei do pastor, mas eu quero falar também de você. Você que é aquele membro que está lá no banco ouvindo a palavra. Você também tem responsabilidade de ser exemplo. Porque você sendo exemplo, você andando de acordo com os oráculos do Senhor, andando de acordo com a palavra de Deus, vivendo uma vida ilibada, direitinho, você está sendo exemplo para a sua família, para a sua casa, né? Esposa está sendo exemplo para o marido e para os filhos, filho está sendo exemplo para os pais, pai está sendo exemplo para a esposa, está sendo para os filhos, está sendo exemplo para os irmãos, está sendo exemplo para a família, está sendo exemplo para os amigos. Você tem que ser exemplo. Exemplo na sua casa, exemplo no seu trabalho, exemplo na escola, exemplo na vizinhança. Você tem que ser exemplo. Porque às vezes as pessoas estão andando lá de terno, gravata, tudo fechado, cartola, Bíblia debaixo do braço, sisudo, e não está sendo exemplo. Aí esse aqui é o grande problema. Então, amados, é como você dirigir um veículo. A nossa vida é como você dirigir um veículo. Nós precisamos sempre estar atentos, porque senão você acaba cometendo um acidente. Você precisa estar sempre atento, para que você não venha cometer um acidente contra a sua própria vida, para que você não venha se tornar uma pessoa que as pessoas olhem e digam assim, esse daí eu não confio, o que ele fala eu não acredito. É uma situação. Assim como você caminhar, né? Você precisa também estar atento para não tropeçar. Porque se você estiver caminhando e olhando para o alto, agora você vê muitas pessoas caminhando e olhando para o celular, né? Já estamos até falando que a profissão do futuro vai ser guia de leitor de celular. Andar do lado, as pessoas estão olhando, aí bate no poste, atropela o outro, agora vira um monte, está na rua, está olhando para o celular, está dirigindo, está olhando para o celular, né? Então, você precisa caminhar andando, prestando atenção, porque se você tropeçar, aí você vai se machucar, aí você arranca lá o famoso tampão do dedo, quebra o dedo, sofre um acidente, cai, se machuca, e muitas das vezes um acidente, não parece não, mas um acidente desse pode ser até fatal. Sim, fatal. Então, você tem que ter cuidado com isso também, né? Também, na nossa caminhada com Cristo, precisamos estar atentos para não tropeçarmos. Precisamos estar atentos para não tropeçar, para que não venha se machucar. Porque um tropeço que você dá na caminhada causa muita consequência. Muita consequência. Minha nossa. Então, pense bem, pense bastante, né, antes de tomar uma decisão. Consulte ao Senhor se o que você vai fazer está de acordo com a palavra dele. Não cometa erros, porque não vai te levar a lugar nenhum. A nossa caminhada com Cristo, nós precisamos estar atentos. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, a palavra do Senhor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Você foi salvo pelo Senhor e chamado por Ele com santa vocação. Não segundo as nossas obras, não segundo o que você faz. Ah, eu fui salvo porque eu jejuei um mês inteiro, eu subi o monte, eu vigiliei. Não, você foi salvo porque o Senhor te chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, por determinação e graça do Senhor que nos foi dada
antes dos tempos eternos. Isso foi aí que Ele te chamou, você foi chamado por Ele. Você não aceitou a Jesus, você confessou, porque Ele já tinha te aceito. Ele já tinha o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele já te predestinou com santa vocação para você viver um tempo de vitória. Amém. Então, preste atenção numa coisa, você é chamado com santa vocação. E para nós estarmos caminhando para a nossa conclusão, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nosso anseio deve ser viver o máximo possível a nossa vida espiritual. Amém. Desfrutando tudo o que temos direito, com fidelidade ao Senhor, honrando tudo o que Ele fez por nós. Amém. Esse é o segredo. Amém. Para uma vida vitoriosa. Andar de modo digno. Não é vergonha, meu irmão, não é vergonha, minha irmã. Andar de modo digno não é vergonha. A pessoa olhar para você e dizer que te respeita pela pessoa que você é. A pessoa olhar para você e ver assim, olha, eu posso acreditar no que ele fala. Você ter credibilidade, isso não é vergonha, né? Então, andar de modo digno ao nosso chamado, aguardando aquele que nos deu vida em abundância. Abundância, amém. E para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quero te dizer uma coisa nessa manhã. Amém. Você pode achar que está fazendo tudo escondido dos outros. Estou fazendo escondido do meu pai, estou fazendo escondido da minha mãe. Mas você não está fazendo escondido de Deus. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Antes que a palavra chegue à tua boca, Ele conhece o que você vai falar. Então, antes de modo digno. Esse é o chamado que Deus tem para a tua vida. Tem que ser antes de modo digno. Ele deu a vida dele para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Amém? Amém. Porque essa é a palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã. Amém. Assim diz o Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu queria chamar a Bispa Cleide, está nos visitando aqui, sempre que pode, a Mangaratiba vem nos fazer uma visita. Eu queria chamar a Bispa para estar orando. Amém. E enfrentando a bênção apostólica. Amém. Venha devagarzinho, passe por aqui que é mais limpinho. Sabe que é sempre um prazer tê-la conosco. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Graças te damos por mais essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos reunidos em teu nome, Senhor, te louvando e te glorificando e te exaltando. É nessa certeza de fé, meu Pai, que nós retornemos à nossa casa, debaixo das tuas asas, debaixo do teu grande amor, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja hoje e eternamente. Todos digam amém, amém, amém e amém. Amém. Glórias a Deus, amém.